que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Oh, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Essa música, se eu fosse dar um nome para essa música, eu ia dizer: sossega o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele tem nos dado a oportunidade, de ouvirmos um louvor assim tão maravilhoso. Eu quero só comunicar aos irmãos que ontem nós não conseguimos filmar, mas hoje nós estamos colocando aí a Fernanda, o ensaio para a gravação do culto à noite, mas nós estamos ao vivo, nós vamos já meditar na palavra do Senhor, tá bom? Então, isso daí foi o ensaio que a Fernanda fez para o culto de louvor. Então, se o ensaio foi assim, vocês devem ter imaginado como foi o culto. Foi uma bênção para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Josué, capítulo 3, especificamente o versículo 5. Josué, capítulo 3, versículo 5. Amém? Que os irmãos possam encontrar suas Bíblias. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, esteja em cada coração. Nós temos aí a irmã Bela, a irmã Márcia, alguns irmãos aí mais nos prestigiando. Não digo nem nos prestigiando, é prestigiando a palavra do Senhor. Então, sejam todos bem-vindos. Se você puder também, deixa eu procurar aqui, pegue uma caneta, anote, marque a sua Bíblia, o que nós vamos falar hoje e o que a palavra de Deus tem para nos orientar. Tá bom? Então, vamos ler Josué, capítulo 3, apenas o versículo 5, tá bom?
Josué disse ao povo: santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede, pelo louvor que nós presenciamos agora sendo direcionado ao Senhor com um pedido de sossegar o nosso coração, aquietar a nossa alma. Pai, nós te rendemos graça nesta hora, pedimos perdão pelos nossos pecados e te pedimos, Deus, discernimento na pessoa do teu Espírito para que possamos entender a tua mensagem nesta noite. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que venha me entregar essa mensagem ao teu povo, de modo que o Senhor falou no meu coração. Eu acredito que o Senhor também falará no coração dos teus filhos e filhas que nos acompanham nesta noite. Que em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre, nós oramos e nós já agradecemos. Não só hoje, mas para sempre. Obrigado, Deus. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Então vamos meditar no nosso versículo. Eu te convido a deixar a Bíblia aberta, tá? Nós lemos um versículo, mas nós queremos trabalhar todo o capítulo 3 de Josué. Mais especificamente, nós vamos tratar alguns versículos, tá? Mas deixe sua Bíblia aberta para que nós possamos meditar na palavra do Senhor. Então, o que nós percebemos aqui? Josué lhe disse: santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Eu quero te trazer aqui a lembrança que esse texto aqui já aconteceu. Então agora não é que Josué disse, é que Deus disse que hoje, fará maravilha no meio do seu povo. Amém? Então quando Josué disse para aquele povo, ia acontecer, já aconteceu e está acontecendo no meio de nós. Então o Espírito Santo já foi derramado sobre a vida dos escolhidos, a vida do seu povo. Então nós faremos uma transliteração desse texto e nós diremos assim: santifique-se, porque hoje o Senhor fará uma grande maravilha na tua vida. E se eu colocar mais uma transliteração aqui, ficaria assim: Deus está fazendo maravilha no meio do seu povo. Olha como ficou legal essa transliteração. Deus está fazendo maravilha no meio do seu povo. E quando nós olhamos para João 15:10, nós encontramos as palavras que nos faz olhar para esse texto de santifique-se. É o nosso tema nesta noite, santifique-se. Então, o que nós aprendemos é que se guardares os meus mandamentos e permaneceis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Olha o que Jesus está falando. Se nós guardarmos os seus mandamentos, assim como ele guarda os mandamentos, nós permaneceremos no amor do Senhor. Isso é santifique-se. E é o que Josué está falando. Eu quero te convidar novamente a ler os versículos anteriores. Nós vamos ler os anteriores, depois nós lemos novamente o versículo 5 e depois os posteriores, e nós vamos ler quase todo o capítulo, tá? Nós vamos pular alguns versículos, mas nós vamos meditar naquilo que nós vamos ler. Leiamos o versículo 1. Josué se levantou de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partidos de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixe uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca.
não se aproxime dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Então, antes de Josué dizer santifique-se, ele diz preste atenção. Quando aqueles que são alicerçados nesta palavra, aqueles que vivem tendo esta palavra como manual, né, de fé e prática, começarem a pregoar a palavra de salvação, ouçam e sigam. E ele diz, mantenham-se aproximadamente 1 quilômetro de distância, ou seja, observem, olhe que quando começar, que quando eles andarem, aí vocês sigam. Para nós, agora, literalmente, preste atenção, se tudo que você ouve, denominado igreja, onde diz ser palavra de Deus, realmente vem da palavra. Hoje nós temos filósofo, psicólogo, coach, palestrante e motivacionais, que diz um texto, não sei qual é o pretexto que eles encontram e começam a falar de si, falar do que você é, falar como você consegue as coisas, e não é bem assim. Nós olhamos que antes deles começarem a andar, eles passaram 3 dias rodeando o arraial. O povo, quem estava rodeando o arraial, o sacerdote, ou seja, aqueles responsáveis por carregar a arca da aliança. E o povo precisava observar. E eles, enquanto rodeavam, e o povo observando. E aí, quando eles começassem a andar, eles ficassem observando por 1 quilômetro para depois seguir. Ou seja, os sacerdotes eram os únicos que poderiam carregar a arca. E a arca, ela representa o poder de Deus. Exatamente. A arca, uma caixa de madeira de forma retangular, que dentro dessa caixa tinha o quê? Tinha a tábua dos 10 mandamentos, tinha a vara, né, de Arão, o que mais que tinha? E tinha o maná. O que representa a vara de Arão? Ela representa o poder. O que representa o maná? Representa o alimento, né? Lá naquela época, o alimento que o pessoal comeram peregrinando no deserto. Para nós, é o alimento espiritual. E as tábuas, a palavra do Senhor. Então, nós precisamos entender que os versículos de 2 ao 4, né? A gente olha aqui, percebe que a arca do pacto, o tesouro mais sagrado de Israel, que simbolizava a presença e o poder de Deus. Então a arca, como eu já disse, era uma caixa retangular, dourada, 2 anjos sobre a tampa, um de frente para o outro, e dentro da arca estavam as tábuas dos 10 mandamentos, essas tábuas dos mandamentos que Moisés recebeu do Senhor. Também ali estava o recipiente do maná, tá? O pão que Deus enviou milagrosamente do céu, e também tinha o quê? A vara de Arão, que é o símbolo de autoridade suprema do sacerdote. Então, quando esses objetos, esses utensílios, que fica a presença santa do Senhor, começasse a ser carregado pelo sacerdote, você precisa manter uma distância, porque só o sacerdote pode carregar a arca, e de acordo com a lei, lá em Êxodo e Levítico, nós precisamos entender que o povo, ele precisava se santificar. O povo, ele precisa passar por um processo de purificação. Então, percebamos, amados irmãos, que quando nós lemos santifica, aqui, nós precisamos entender o que eles estavam falando. E por que esse quilômetro de distância? Então, quando nós olhamos para o versículo 17 e 17 de João, diz, santifica, na verdade, a tua palavra é o quê? É a verdade.
Santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o tema que nós trazemos para essa noite, santifique-se, ele faz com que nós percebamos, no contexto de Josué, o que é santificar-se, e no nosso contexto, hoje, nos dias atuais, o que é santificar-se. Então, observem os oficiais, observe o que está acontecendo nos dias de hoje. Muitos falam em nome de Jesus, mas se promovem. Muitos falam em nome de Jesus, mas querem sempre algo em troca. Então, olhando para Josué, o discípulo, o substituto de Moisés, nós percebemos que tem uma mensagem de Deus para mim e para você. Então, percebam, o que nós percebemos? Que a lei de Deus, ela continua por intermédio da graça do Filho, do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando diz santifica-se, é porque tem pecado. Quando diz santifica-se, naquela época, pecado. Hoje, pecado. E nós percebemos, meus amados irmãos, que quando nós olhamos para Levítico 11, Levítico 12, 13, 14, Números 19, o próprio Êxodo, nós percebemos que existe um ritual, né? A lei de Deus era declara que muitas coisas podiam fazer uma pessoa se tornar imunda. Então, ingerir certos alimentos, também, depois do trabalho de parto, enfermidades, tocar em cadáver. Então, muitas e muitas coisas faziam com que as pessoas se tornassem imundas. Hoje, olhando o versículo 2 ao 4, e quando nós chegamos no 5, nós percebemos que nós precisamos nos santificar. Algumas atitudes nos tornam imundos diante de Deus. As atitudes que fazem com que nós venhamos a pecar, elas nos fazem imundo. E o pecado é separação. Então, esse 1 quilômetro, em termos espirituais, é um distanciamento que não tem como mensurar. Porque o pecado é separação entre você, pecador, e seu Deus santo. Eu, pecador, e o meu Deus santo. Então, nós precisamos entender. E quando nós falamos de pecado, eu quero trazer uma ilustração sobre alguém aqui do capítulo 2, cujo nome é Raabe, aquela que abrigou os espias. Raabe era uma prostituta. E essa prostituta, ela trabalhava em Jericó. Precisamente a casa dela era grudada no muro. Então, Raabe, a prostituta de Jericó, vamos dizer assim, ela vivia na margem da sociedade, ou seja, ela era rechaçada por toda a sociedade e ela era hostilizada e ela vivia na margem. O que é margem? Ela vivia nas mazelas, ela vivia da pior maneira, ela tinha uma vida totalmente desonrosa, uma vida, digamos assim, indesejável. Então, o povo de Jericó, eles não eram solícitos com Raabe. Mas aconteceu que o lugar que Raabe estava, a sua casa, também o seu local de trabalho, ele era visitado por muitos estrangeiros. E foi o local que os espias escolheram para se esconder. E aí nós encontramos uma história, né? Uma história que faz com que nós percebemos que essa mulher sai do estado de pecadora e se encontra agora por meio do Deus Todo-Poderoso, que enviou os espias naquele local para salvar não apenas ela, mas toda a sua casa. Nós conhecemos a história que teve um pacto, teve um acordo. Ela tinha que sinalizar e o acordo era que todos os que estivessem na sua casa iam ser santificados. Nós olhamos no versículo 2. Nós olhamos o Deus Todo-Poderoso usando uma situação inusitada, onde nós não conseguimos entender, porque Raabe era prostituta. Raabe mentiu, dizendo que não tinha ninguém ali. Disseram, olha, eles estiveram aqui, mas já saíram, então eles devem estar longe. Então os guardas saíram
para o lugar errado enquanto os espias estavam escondidos. Então nós percebemos uma situação que nós não entendemos. Mas quando nós olhamos a palavra de Josué dizendo: santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Você pode ser uma prostituta, você pode ser um viciado em droga, você pode ser alguém que está à margem da sociedade, você pode ser alguém que nesse momento não se encontra, digamos assim, de maneira pessoal, digna de ser abençoado pelo Senhor, de receber a maravilha do Senhor. Mas quando nós olhamos para o testemunho de Raabe, a história de Raabe, nós percebemos que há uma solução para a sua vida também hoje. Como? Santifique-se na palavra. A palavra é o verbo é Deus. E nada do que foi feito não se fez se não foi por intermédio dele, o Senhor, e que enviou o seu Filho amado para que você reconheça que você é pecador. Mas quando Deus te der uma palavra de comando e ele diz: santifique-se. Eu não sei se tu mora ao redor do muro de Jericó. Eu não sei onde é que tu mora. Eu não sei como é que está a tua situação agora. Mas nós estamos falando de você sair do estado de morte para a vida. A sua fé em Jesus Cristo pode lhe salvar. Foi a fé que Raabe teve. Ela teve fé e coragem de esconder. E o que ela buscou nesse momento, nós percebemos que foi salvação. Ela não estava contente com aquela vida. E ela reconheceu. Diz que ela ouviu falar quem era o Deus de Israel. E quando os espias disseram que estavam ali em nome do Deus de Israel, que desejavam possuir aquela terra, por mais que todos acreditassem que aquela muralha era impenetrável, ela teve fé para acreditar. E o que trouxe Raabe da situação de pecado para a situação de vida foi a fé. Ela acreditou no Deus Todo-Poderoso, que estava conquistando todas as nações. Então, o que é que nós precisamos entender aqui? Que Raabe é a única mulher que nós encontramos lá em Hebreus capítulo 11 como heróis da fé. A única mulher no meio da galeria dos heróis da fé. Ela foi antepassada de Boaz, portanto, do rei Davi. Se ela foi do rei Davi, ela está na genealogia de Jesus Cristo. Que coisa fantástica, meus amados irmãos. Uma das únicas mulheres mencionada na lista dos heróis da fé era uma prostituta, era uma pecadora, alguém que estava à margem da linha da pobreza, as mazelas da sociedade. Então, ela não tinha condições por si só, mas a fé em Deus e a chegada daqueles espias deu a essa prostituta uma lição de vida, não só para ela, mas também para nós. Deus pode salvar qualquer um que nele crê. Você crê no Senhor Jesus? Então analise como é que está a tua vida. Pare de pecar e santifique-se. Eu quero agora ir com você os versículos posteriores, tá? E depois você confirma lá em Hebreus, o capítulo 11, versículo 31. Você vai ver lá uma mulher em meio aos heróis da fé. Lá tem Moisés, tem Abraão, tem Elias e tem Raabe. Talvez Raabe hoje possa ser você. Você está vivendo de maneira onde você não vive a verdade. E quando você não vive a verdade, você está vivendo adulterando, na prostituição, você está vivendo em pecado. Quando eu digo adulterando, você está se alimentando com o que não é a palavra. Quando eu digo você está se prostituindo, você está deixando a palavra que é viva e eficaz por coisas que não edificam a sua vida. Então, no sentido, digamos assim, equiparando os acontecimentos, se você não está na verdade, você está na mentira. Se você não vive conforme a vontade de Deus, você vive conforme a vontade desse mundo. E quem vive conforme a vontade desse mundo não está se santificando. E a palavra de Deus para você nessa noite, a mensagem que eu quero entregar para você nessa noite é: santifique-se. Santifique-se para que o Senhor venha te abençoar. Santifica-se na palavra do Senhor Deus. Amados irmãos, deixa eu só ajeitar aqui, eu acho que deu um lag, né?
Você não está mais me ouvindo, mas nós vamos continuar. Veja bem, falamos dos sacerdotes, homens de Deus santo, falamos de Raabe, a pecadora, e falamos de mim e de você, que também somos pecadores, mas reconhecemos Cristo como o único e suficiente Salvador. Vamos continuar. Nós tivemos aí um problema técnico, eu acredito, mas eu acho que já voltamos. A história de Raabe nos ensina que Deus salva pecador. E quem sai do estado de pecado e vem para a vida eterna está santificado no Senhor. Então foi a ordem que Josué deu: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Antes de adentrar na terra prometida, o povo estava eufórico, né? E aí precisou fazer uma cerimônia de purificação, precisou de calma, precisou de observe 1 quilômetro e acalme-se. Então, uma grande multidão parou em frente à terra prometida. Porque eu acredito que eles queriam já sair correndo, nadando, montar um barquinho e atravessar. Mas Josué, ele disse: santifique-se. E quando ele disse santifique-se, nós olharmos no versículo 9, nós percebemos que ele disse aos filhos de Israel: venham cá e ouçam as palavras do Senhor. Então eles já estavam querendo avançar, eles talvez estivessem vendo a terra prometida e eles queriam dar um jeito de passar. Talvez você está vendo as bênçãos de Deus, as maravilhas de Deus, mas você quer ir sozinho. Você não quer ouvir a palavra do Senhor. Então nós precisamos olhar o que nós estamos conversando nesta noite. Se você olhar no versículo 5, antes de entrar à terra prometida, eles fizeram o sacrifício, eles fizeram o ritual de purificação e eles precisaram ouvir o grande Deus Todo-Poderoso. Então, a lei de Deus declarava que tinha que ser assim. Então, qual é a lei de Deus hoje? Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Então, como os israelitas, nós devemos nos aproximar de Deus. Mas a única maneira que nós podemos nos aproximar de Deus é abandonando a prática do pecado. A glória de Deus é proveniente da própria obra do Todo-Poderoso Deus. Não é através das obras que eu faço. Mas eu preciso adorar em espírito e em verdade. E às vezes você canta um hino, às vezes você prega, você evangeliza, você dá uma oferta e você acha que isso dá direito à glória de Deus. Isso é uma característica daqueles que vivem na glória de Deus. Então, não é pelo que você faz, é pelo que Ele é, tá bom? Vamos continuar e vamos olhar agora para o versículo 9. Venham e ouçam a palavra. Quase atravessando. O que é que Josué diz? Parem, já observaram? Esperem e ouçam as palavras do Senhor. Eles estavam eufóricos, eles queriam chegar, como eu disse antes. Eles queriam chegar à terra prometida. Mas antes de chegar à terra prometida, a palavra de Deus. Antes de você conquistar os seus objetivos, antes de você tomar posse da sua vitória, que a maior de todas é a salvação, Deus já está te abençoando, Ele te trouxe aqui esta noite para você estar conosco, ouvindo e assistindo essa live. Antes de você fazer qualquer coisa importante, ouça a palavra do Senhor. Se prostre diante desta palavra. A gente se ocupa em tantas coisas, no ir, no vir. Vocês sabiam? Deixa eu contar um detalhe para vocês. Eu vou falar em meio aos líderes. Eles se preocupam tanto em preparar material para a liderança que eles mesmos não conseguem ter tempo para Deus. Mas como? Ele está lendo a palavra, ele está preparando, mas verdadeiramente ele está fazendo, mas ele não está parando para ouvir o que Deus está mandando fazer. Ele já teve uma ideia,
mas não orou. Ele teve uma meta, mas não orou. Ele tem um objetivo, mas ele não orou. Pode isso acontecer? Lógico que pode. As pessoas se envolvem tanto com a obra de Deus e acabam não conhecendo o Deus da obra. Isso é o que está acontecendo nos últimos dias. As pessoas se envolvem na obra de Deus, mas não conhecem o dono da obra. Então, é fácil nos envolvermos no trabalho, nos estudos, nas responsabilidades que nós temos e deixar de lado a palavra do Senhor. E era isso que estava acontecendo no versículo 9. Eles queriam atravessar e Josué diz: venham ouvir as palavras do Senhor Deus. É só tu olhar no texto, venham ouvir. E hoje o convite é o mesmo, o convite é para agora. Venham e ouçam a palavra do Senhor Deus. Que maravilhoso nós podemos entender isso. Se você é uma daquelas pessoas que está tão envolvido com ir, com vir, com comprar, com vender, com estudar, e não tem tempo para Deus, quero te convidar agora, venha e ouça a palavra do Senhor. Isso é mais importante, tire tempo para ouvi-lo. Antes de planejar suas atividades, encontre o quê? Tempo para Deus. Antes de planejar suas atividades, dedique-se a adorar o Deus que te deu a vida. Tá bom? O Salmo 19 diz que os céus contemplam, né? Eles declaram, eles manifestam a glória de Deus. Um cântico do salmista, ele reconhece a glória de Deus através do firmamento. O verdadeiro louvor à glória de Deus decorre daquilo que ele criou. E ele criou você. Ele criou você para ser um adorador. O versículo 10, ele diz assim: vocês saberão, ou seja, assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, se vocês ouvirem a palavra dele. Olha só, certamente ele expulsará diante de vocês. Aí ele tem uma lista aqui dos obstáculos, dos inimigos que às vezes nós enfrentamos, né? Ele tem uma lista. E qual é essa lista? Tem aqui, olha só, no versículo 10, ele diz: vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que sem falta expulsará de diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os giganzeus, os amorreus e os jebuseus. Então, no versículo 10, nós percebemos que todos os seus inimigos serão destruídos. É o que nós lemos nesse texto, tá? Então, por que Deus destrói os seus inimigos? Porque Deus odeia aqueles que são blasfemos, no sentido de que ele não tolera pecado. Quando nós falamos odeia, não é o ódio humano, é o ódio de entender que o mundo jaz no maligno. E quem ama o mundo e as coisas que no mundo há, não ama Deus. E se não ama Deus, não recebe o seu amor. Deus tinha castigado primeiro Israel, lembra? Que eles murmuravam contra Moisés, a desobediência deles era que eles andassem 40 anos no deserto. E agora quase chegando na terra que mana leite e mel. As nações que eles encontram lá eram um povo malvado, tá? Que precisava ser castigado porque viviam na prática de pecado. E não era pouco pecado, eram muitos pecados. Então, o mais importante ainda é nós entendermos que, além de nos santificarmos, não temos que ter nenhum tipo de envolvimento, a não ser pregar o evangelho com aqueles que vivem na prática do pecado. Aí nós precisamos olhar o exemplo aí da Raabe, os espias. Os espias vieram com uma missão a mão de Deus. E não só Raabe foi salva, mas toda a sua família. E aí você faz negócio com pessoas, vou falar uma palavra aqui interessante, incircuncisam, né? Pessoas que não amam a Deus, pessoas que são blasfemam, né?
do poder de Deus, não acreditam em Deus, e você negocia, você convive, e você ri, você se diverte, mas não fica exposto diante dessa palavra. Eu te digo que não tem nenhum problema tu te, digamos assim, te envolver, porque tu tem um compromisso. O teu compromisso é ganhar essas pessoas para Cristo. Mas tu recebe delas, tu usufrui do que é delas, e tu nunca falou a palavra de Deus. Tu nunca disse que nem Josué, venham e ouçam a palavra de Deus. Mas tu ouve tudo o que ela tem falado. E às vezes, na hora de pegar um conselho, de receber um conselho, em vez de tu ir com teu pastor, em vez de com o irmão da igreja, de tu ir com alguém que tem fundamento, ou seja, sacerdote digno de carregar a arca, tu vai com algum coach da vida, algum filósofo da vida, algum psicólogo da vida, a pessoa que é bem sucedido sem conhecer a Deus. Existe isso? Existe. Ele vai usufruir desse mundo. A gente não tem nenhum tipo de sucesso a não ser adorar o Senhor. E aí quem adora vai bem nos estudos, vai bem no casamento, vai bem na criação dos filhos, passando por provas, às vezes por algumas enfermidades, às vezes falta algum mantimento, mas reconhece Deus como o Salvador. Então o mais importante dessa vida é ter o Senhor como o único Senhor. O mais importante que existe nessa vida é ter o Senhor como o único Senhor, tá bom? Às vezes as pessoas elas estão sendo escravos do dinheiro, escravos do trabalho, e o dinheiro já é o Senhor dessas pessoas, o sucesso é o Senhor dessas pessoas, a profissão é o Senhor dessas pessoas, e elas abandonam Deus. Então preste atenção, quando você identificar pecado, santifique-se, e através do teu testemunho tente ganhar esses pecadores, simplesmente vivendo a palavra, que o Espírito Santo aqui convence. A gente tem um termo figurado de ganhar pecadores para Cristo. É porque quando você vive no mundo, mas você não faz parte do mundo, o poder de Deus opera na sua vida. Agora, quando você vive no mundo e gosta e tem prazeres, lembra lá do Mesaque, Sadraque e Abednego? Eles se recusaram a comer do manjar do rei. Será que você tem se recusado a comer do manjar do rei? Quando nós olhamos para Levítico 11, 12, 13, 14, 19, esse capítulo tudo vai falar que precisa se purificar. E aí você tem se mundiado, foi o que eu falei ontem lá em Santa Bárbara, ou você tem se purificado. Então, dia após dia, você peca e você reconhece que é pecador, confessa seus pecados a Deus e você é santificado. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adorem. E quem são os verdadeiros adoradores? São os livres de pecado de maneira alguma. Eu sou pecador. Você é pecador. Mas eu, pecador arrependido, e você é pecador arrependido? Você tem se arrependido dos seus pecados? Porque quando nós nos arrependemos de algo, nós não voltamos a cometer. E aí, às vezes, nós percebemos que alguns cometem os mesmos pecados, e aí já até faz carinho nele, né? Chamam pecado de estimação. Se alguém que realmente adora a Deus, precisa se santificar. É necessário reconhecer que Jesus está fazendo uma grande obra na sua vida. Ou seja, reconhecer Cristo como o único e suficiente Salvador é o segredo da vida eterna e da santificação. Espírito em verdade é a nova criatura. E essa nova criatura, de acordo com Efésios, é o que nós estamos estudando, né? Nós estudamos essa semana Efésios, o capítulo 1, de 7, foi de 10 a 14, foi. Mas nós começamos a ler o 7, do 7 até o 14. E o versículo 12, se você for prestar atenção, diz que esta criação que se constitui em louvor e glória é de Deus e é para Deus. Então, todo louvor, toda honra e toda glória pertence a Deus. E nós estamos gastando tempo com tantas coisas que não nos santificamos nessa palavra. Então, se você olhar agora em Josué, capítulo 3, versículo 5, que é o nosso texto-chave aqui, santifique-se agora. Não é amanhã. Santifique-se agora, tá bom? Você é sacerdote. Sabia que você é um sacerdote? Você é um pastor. Sabia que você é um pastor?
nós vivenciamos através dessas escrituras, das santas escrituras, o sacerdócio real de cada crente. Ou seja, é gente cuidando de gente. Como é que eu posso cuidar de alguém? Eu cuidando de mim, vivendo como um exemplo, como uma referência, aonde que as pessoas, ao olhar para mim, elas não me vejam, mas elas olhem para Cristo, o autor e consumador. Então, quando nós vivemos de acordo com a vontade de Deus, nós santificamos nós mesmos na palavra, e a palavra é Jesus Cristo. E assim as pessoas têm um referencial. Agora, se você vive de maneira que desagrada a Deus, dando mau testemunho, essa palavra não é para você. Não estou falando com você, se você é uma pessoa que dá mau testemunho. Mas mesmo dando mau testemunho, você quer mudar? Agora a palavra é para você. Se você quiser mudar, a palavra é para você. Se você não quiser mudar, não estou falando com você, tá? Então, muitas vezes, Deus nos proporciona uma solução para os nossos problemas, para que nós confiemos neles e avancemos. E quando nós avançamos, imagine você avançar com os obstáculos, deixa eu olhar aqui, 1 quilômetro, ou seja, 1000 metros de distância. Quando você tem o Senhor, quando você se santifica e você olha para a palavra, no caso aqui da leitura é olhar para o sacerdote, é a visão de Deus. Imagina você ter a visão ampliada a 1000 quilômetros dos acontecimentos. Os sacerdotes, eles vão passar por um lugar nunca que ninguém passou. E eles passaram pelo Rio Jordão ao pé enxuto. E Josué diz, observe 1 quilômetro. 1 quilômetro de distância. A visão de Deus, e o santifique-se agora, é que Deus vai te dar a visão dos acontecimentos. Sabe por quê? Porque antes de tu planejar, antes de tu calcular, tu vai perguntar para Ele. O que se tiver de acontecer, acontecerá conforme a vontade de Deus. Então, Deus proporciona o quê? A visão. 1 quilômetro de visão no poder do Espírito. Que maravilha! Quais são os obstáculos que você tem para atravessar? Se você tiver 1 quilômetro de distância para observar, com certeza você vai conseguir se desviar. A ordem que foi dada aqui é que eles não poderiam atravessar antes que o sacerdote pisasse na água. Ou seja, acreditamos aqui que o sacerdote só molhou a planta do pé. Quando ele pisou, o Rio Jordão se abriu. Alguns historiadores dizem que foi na época da seca, né? Então, por isso que eles atravessaram o rio. Eles falam isso também do grande acontecimento quando Moisés atravessou o Mar Vermelho. Mas isso não é verdade. Nós olhamos no texto aqui que foi na época da colheita, tá? O Rio Jordão estava a ponto de transbordar. É só você olhar o versículo 14. Vamos ler. O versículo 14 ele diz... Deixa eu só voltar aqui. 14. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo. E quando os que levaram a arca chegaram ao Jordão, os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava, né, sobre todas as suas rebanceiras durante todo o tempo da colheita. Então era época de chuva, né? Era época de muita água. Então, quem vem com negócio de que era um lugarzinho, está errado. O travessado foi do meio. E foi erguido um monumento, uma pedra. E quando a gente lê, diz que está até os dias de hoje, né? Aquelas pedras ali, contando de geração para geração, que ali o povo de Israel passou rumo à terra prometida, a pé enxuto. Então Deus, Ele operou o milagre. Como foi esse milagre? Bora aqui dar uma olhada como poderia ser esse milagre. Às vezes a gente quer coisas, digamos assim, sobrenatural. Na época, ele poderia ter criado uma rebanceira, vamos dizer assim, cai uma rebanceira e vai impedir o fluxo das águas, e aí aquela rebanceira faz com que a terra seque e o povo passa, o rio seca e o povo passa. Agora tu imagine que o nível mais alto do rio, aquela rebanceira estava subindo,
E o povo estava passando. Se você só ficar observando 1 quilômetro e não começar a andar, porque os sacerdotes que estavam carregando a arca, eles deram o primeiro passo. Eles molharam os pés. De acordo com a gente olhou, talvez a planta dos pés. Mas se você ficar só olhando e não obedecer Josué, o que ele falou? Santifique-se. E para atravessar, tinha que estar santificado. E se você ficar pensando muito, agora, o rio está enchendo. A barreira não está mais aguentando, vai romper. E quando romper, já imaginou o que vai acontecer na tua vida? Aplicação prática. Os obstáculos eles estão crescendo, os obstáculos eles estão aumentando. E se você não voltar para a palavra, se você não crer nesta palavra, provavelmente você vai ser destruído. Como todos aqueles que estavam ao redor de Israel, que não eram obedientes. Então, em obediência a Deus, tome posse, né? É uma palavra que a gente ouve muito por aí. Tome posse. Qual é a posse que você tem que tomar? Dar o primeiro passo. O primeiro passo você precisa dar. Você está observando, você sabe onde estão os obstáculos, você percebe que o rio está subindo, a barragem está rompendo e você não pode ficar parado. Olhando para o versículo 17, amados. O versículo 17, o que ele nos traz? Eu sei que está demorando um pouquinho, mas nós vamos chegar. São 19 versículos. Vamos chegar nos finalmente. Deixa eu procurar aqui o 17. 16. As águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se no montão, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as águas que desciam ao mar de Araba, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Porém, os sacerdotes, o versículo 17, que levavam a arca da aliança do Senhor, pararam firme no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto. E assim nós concluímos até o versículo 17. Eu falei 19, né? Porque eu estava olhando para o capítulo 2 aqui. Então, você está convidado nesta noite, conforme o versículo 17 do capítulo 3. O sacerdote, aqueles que vivem pela palavra, na palavra, e essa palavra eles meditam dia e noite. Tem muitas lives, tem muitas igrejas, tem muitos cultos. Mas atravesse para vir só para aquele que está na palavra. Se tiver muito mimimi, muito, digamos assim, motivação, muita ciência. Hoje no Jornal Batista eu li o seguinte, que os nossos cultos, principalmente as nossas lives, tem que ser mais próximo do povo. Não importa qual o teu cabedal de conhecimento dentro da área da teologia, dentro da área da filosofia, da psicologia. Você tem que pegar a palavra, ler a palavra, meditar na palavra e trazer a aplicação pessoal. É o que estava escrito no nosso Jornal Batista hoje. Foi compartilhado. E outra coisa. Antes os pastores, eles se formavam, depois faziam um curso superior, é o que está no jornal, só estou transmitindo para você. Em advocacia, se formavam em direito e depois eles queriam consertar as pessoas, não através da palavra, mas através do curso de direito que eles fizeram. Assim, depois veio os psicólogos, palavras de motivação, palavras... Então, alguns até pastores se tornam psicólogos e deixam a palavra de lado e usam as técnicas. Hoje nós estamos na época do coach, né? Do coach, daquele do oba-oba, daquele que tu consegue, que vai dar certo. Eu não sou coach, eu não sou psicólogo, não sou filósofo. Eu apenas sou um pecador que gosta e ama o Senhor e por isso me exponho diante desse livro. E de acordo com o nosso Jornal Batista, você pode ler, eu posso compartilhar com você no Messenger ou no WhatsApp. A promessa de Deus é para hoje. Santifique-se, que Deus está fazendo maravilha na tua vida. Se você não santificar, Deus está operando. Mas com certeza não está fazendo maravilha. Porque o pecado distancia você de Deus muito mais do que 1000 quilômetros. Pecado é morte, é separação.
e a alma que pecar, essa morrerá. Imagina uma separação eterna. Estavam com eles em peregrinação. Acabaram de trocar de líder. Antes era Moisés, agora é Josué. E Deus deu autoridade para Josué. Mas onde que estava a autoridade que Deus deu para Josué? Na palavra. Josué disse: venham e ouçam as palavras do Senhor. Então, se você quer fazer parte de uma igreja, verdadeiramente servir a Cristo, examine se essa igreja está na palavra. Então, é a mensagem que eu tenho hoje para entregar para você. Deus pede que você se santifique. Santifique-se na palavra. E aí você vai avançar. E você vai ter a visão de Deus. Imagine 1 quilômetro na visão nos dias que nós estamos vivendo atualmente. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te dê a paz. Que nós possamos sempre estar juntos, mas também compartilhar palavra de salvação. Não compartilhar para nós conseguir score e alcançar maior número de ouvintes, mas para que as pessoas elas possam entender que em meio às dificuldades, Deus diz: santifique-se. Olhando para Raabe, sai de estado de pecado para a salvação. E ele diz que a única maneira de santificar-se é na palavra, tá bom? Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Fernanda que nos deu o ar da graça aqui, nos dando a introdução musical. E será a nossa oração para que o Senhor sossegue o nosso coração e que nós possamos estar santificados em Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos pela oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta hora. Estudamos, Deus, a Tua Palavra. Estudamos o capítulo 3 de Josué, mas olhamos, Deus, especificamente para o que o Senhor nos diz no versículo 5. Santifica, pois amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós. E nós transliteramos e trouxemos para o nosso dia. E nós cremos que em Cristo nós já estamos na plenitude do Espírito e já estamos vivendo pela graça, pela maravilhosa graça. E que essa graça que nos basta, essa graça que nos sustenta, possa fazer cada um de nós entender que só podemos nos aproximar de Deus se tivermos santificado. E nós sabemos que a santificação é na palavra. Que o Senhor acompanhe os teus filhos todos os dias de suas vidas, fazendo que cada um de nós possamos entender e crer e obedecer. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus nós agradecemos para todo sempre. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe, que Deus te proteja, que Deus te dê a paz e entenda que Deus não vai fazer maravilha. Ele já está fazendo maravilha no meio de nós. Eu quero só ler o versículo 3, versículo 15. Ele diz assim, que o Jordão transbordava. Tá? A margem estava para romper se você não passar. Então o Jordão transbordava. Esse transbordar pode ser o teu coração. A margem pode ser você cair definitivamente. Mas se você fizer uma aliança com Deus, se você deixar Jesus Cristo, se você reconhecer Jesus Cristo como um insuficiente Salvador, eu acredito que a tua vida vai mudar. Amém? Deus te abençoe. Nos encontramos quarta-feira. Tchau, tchau.